Quero entender, tipo assim, eu tenho a minha experiência que foi de intercâmbio de 6 meses, mas você tem de, tipo, vir pra cá com 13 e começar a fazer escola aqui. O que é o seu primeiro impacto que você teve de chegar aqui nos Estados Unidos e começar a fazer escola americana? Que... O primeiro de tudo, o inglês, né? Ah, você não Não é que eu sabia. não sabia inglês, mas assim, sabe quando você faz curso de... numa escolinha de inglês da vida do Brasil, mas não é a mesma coisa de você chegar aqui e falar a língua do dia a dia. Sim. E eu tinha 13, meu irmão tinha 12. Então, a gente não foi pra mesma escola. Eu fui pra uma, ele foi pra outra. E aí foi... Eu tava morrendo de medo, eu era super ansiosa, assim, pra coisas novas. E já era um negócio que daria ansiedade normal. Mas eu, sendo uma criança ainda mais ansiosa, porra, foi foda. E aí, tipo, eu tive que me virar. Aí eu cheguei lá na escola com o meu inglês, que era bom. Assim, tanto que eu cheguei na sala de... Eu participei do ESOL, que é um programa... É um programa para English for Speakers of Other Language. Então, assim, tinha uma auxiliar dentro das salas para ajudar a gente, caso a gente tivesse alguma dúvida. Em aula de matemática, de história, de inglês não tinha. Aula de inglês Mas explica aí, então era uma aula só da galera de ESOL, e aí essa aula tinha uma pessoa específica lá pra ficar ajudando a traduzir. E mesmo se você nasceu aqui, sei lá. O meu irmão não nasceu aqui, mas ele chegou com 6 meses de idade, né? Na época, ele também entrou nesse programa até que a escola entendesse que ele tinha um inglês suficiente para ele lidar com outras crianças americanas. Ele precisava de um suporte. A escola sempre oferece esse suporte sabendo que você fala uma outra língua dentro de casa. Entendi. Se inglês não é sua língua primária dentro de casa, eles vão te colocar nesse programa. Entendi. E o choque de proporção da escola era muito maior do que você viveu? Era enorme. Eu tava perdida e era uma sala, você tinha que ir de uma sala para outra. E eu cheguei assim, tinha 2 meses que tinha começado as aulas já. Então eu falei, puta, merda ao quadrado, porque todo mundo já se turmou e eu não conheço ninguém e eu vou ter que me virar. Eu era uma pessoa sociável, assim, né? Mas eu falei, que bosta. Aí eu cheguei na escola cedinho, fui lá pra counselor escolher minhas aulas. E aí eu lembro que ela falou assim, você pode escolher qual lanche você quer, o lanche A ou o lanche B. Aí eu falei, não, eu quero o lanche que já foi. Tipo assim, eu não quero almoçar hoje porque eu vou ficar sozinha e eu não quero. Aí eu meio que não comi naquele dia, eu acho que foi isso. Eu não lembro direito. E aí eu cheguei na sala de matemática, já era o 5º período, assim, já tava acabando. Então, só pra galera entender, tipo assim, lanche A e lanche B é que, tipo, tem 2 horários, vamos dizer, de recreio pra você comer, e você tem a opção de escolher. Você quer ser a galera que almoça mais cedo ou mais tarde? Não todas as vezes você tem como escolher, mas assim, depende das aulas que você pega. E aí eu cheguei, já não tinha mais muitas aulas pra escolher, então eu tive 2 educações físicas, tipo, porra, tinha que se trocar 2 vezes no dia, e aí eu ficava dando desculpa. Aí, tipo assim, no 2º período, eu não conhecia muita gente, né? Aí eu não me trocava. Só que no 6º eu conhecia mais gente. Daí eu me trocava. Aí o coach via. O coach ficava puto, né? Ixi, terminei. Mas explica isso aí, amor. Você tá acelerando aí. Muita gente nem entende como é que é isso. Tá, vamos lá. Você tem aula de... Porque aqui a aula de educação física, você vai lá no locker, troca de uniforme pra poder fazer aula de educação física. Vamos voltar então um pouquinho. Aí eu escolhi as aulas. Não tinha muitas aulas pra escolher. Fora as obrigatórias, né? Que você tem que ter matemática, ciências. Então, vamos lá, porque eu vou também contar um pouco da minha narrativa do intercâmbio, né? São 6 aulas do dia, ou 7? 7, né? 7 aulas. Então são 7 aulas, é bem prático, assim, eu senti, pra você meio que escolher a grade. Porque são 7 aulas, e aí você tem lá, tipo, 3 ou 4 obrigatórias, que é matemática, ciência... História... E mais uma. Mas mesmo essas 4 sendo obrigatórias, você pode escolher variações dessas aulas, né? Então, tipo, você tem que escolher uma ciência. Aí tem vários tipos de ciência que você pode escolher, não é isso? Sim. Aí eu escolhi, tipo, biologia. Eu escolhi biologia, química e mais uma, que agora eu não vou lembrar qual foi. Mas, por exemplo, todo mundo que não queria fazer essas aulas que eram um pouco mais difíceis, elas iam pra Marine Science, ciências marinhas. Marinhas, tipo, pra ver o mar. Bicho do mar. Então, no meu caso do intercâmbio, eu não escolhi absolutamente nada, porque eu entrei no meio do ano. E aí, quando foi ciência, eles me colocaram ciências de reciclagem. Nossa. Ciência do meio ambiente. E aí era bem baseado em reciclagem, essas coisas. Tipo, era, sei lá, uma aula muito safe de ciências. E eu fui parar
Essa eu já te contei, que você tem as electives, né? Que você escolhe o que Sim. você quiser, desde música, desde qualquer coisa. Como eu entrei no meio do ano, tinha poucas opções. Aí elas falaram, ó, sua elective, que é essa aula que você pode escolher, você pode ir pro choir, que é a aula basicamente de canto em coro, ou ir pro ROTC. Ah, mas o que é ROTC? É aula de treinamento militar. Você, na escola, pode escolher seguir essa área, que você vai aprendendo sobre a área militar pra você servir ao exército americano. E o meu era a área militar de aviação. Então, eu entrei igual um alienígena dentro de uma aula que a galera tava todo mundo de uniforme militar e era o que me restou, porque eu falei, cantar, eu não vou. Mas aí volta aí, você foi parar em 2 educações físicas. Porque era o que tinha. E aí, eles me deram a opção desse negócio aí, ROTC, mas acho que a Sério? mulher foi tão... Nossa, eu sei que essa menina aí não vai aguentar 2 semanas, ela vai me reclamar, nem vou botar a menina, né? Aí, tinha canto, tinha música, mas tinha até musculação. Sim, Samuel entrou nessa. Como é que eu vou saber dessas coisas? Aí, enfim, fiz 2 educações físicas que era o que eu tinha pra fazer. Aí, cheguei no 5º período, era uma aula de matemática, aí tinha lá uma... O nome dela era Miss Lopeira. Tadinha, tão bonitinha. Era mexicana e ela ficava em pé na aula, uma senhorinha, e ela ficava ajudando todo mundo que não falava inglês, né? Então, quem falava espanhol era muito mais fácil, mas quem falava português também se arriscava no espanhol pra conseguir comunicar. Então aprendeu espanhol também na escola. Eu não precisei, graças a Deus, porque o meu inglês não era tão ruim, né? Meu era de boa. E aí tinha 2, 3 brasileiros ali naquela aula, e aí eu conheci eles, e aí depois eu já mostrei meu schedule. Falei, schedule é a grade, né? Sim. Mostrei minha grade, e eu tenho essa aula. Aí eles me guiaram. Então, graças a Deus, eu encontrei esses 2 brasileiros, assim, que me ajudaram. Por isso que, nos próximos anos, assim, eu sempre fui a pessoa que, quando entrava um brasileiro na escola, eu era uma das primeiras a ir falar com essa pessoa e ajudar e, tipo, guiar. Não necessariamente pelo inglês, mas porque, pô, De uma escola conforto, muito né? grande, era difícil, assim, se enturmar, principalmente. Quantos alunos tinha a sua escola aqui, você lembra? Quando eu entrei, não lembro, mas quando a gente se formou, em 2017, já tava overpopulated, a escola já tava lotada, e já tinha 4.000 alunos, 4.200 alunos, se eu não me engano. Caraca, eu lembro que era gigante e era 2.800, então 4.000 Então, por isso que eles criaram a escola, que é onde o Samuel, seu irmão, estuda hoje. Que eles chamam aquela escola ali de Relief. Foi uma escola pra aliviar a o demanda. peso da West Orange, que foi onde eu estudei. Tá, e aí forma por turma quantas pessoas, mais ou menos? Vocês formam Naquela turma foram 1.000 alunos. 1.000 alunos, ou seja, pra vocês entenderem, a formatura é de 1.000 alunos se formando ao mesmo tempo. E aí, como é que é a formatura? Explica. E aí... Então, com o passar dos anos, assim, né, a gente já vai conhecendo mais as pessoas. Aí eu saí do ESOL, me colocaram já nas aulas com gringo normal. Eles eram muito receptivos, assim. Vou falar que eu não dava muita abertura pra eles, porque eu tava na minha bolha de brasileiro e eu acabei ficando na bolha de brasileiro. Mas, assim, foram receptivos na época comigo, tentavam puxar assunto e tal. Então, quando eu me formei, eu conhecia bastante gente. Mas eu não era amiga de muita gente, eu conhecia. Você tem uma aula com um, depois a outra aula você tem com outro. Mas não consegue criar um laço forte mesmo. Eu não sei se foi por minha causa que eu não dava muita abertura, ou porque realmente é um negócio diferente que é tudo muito superficial. Você tem uma aula no dia e tudo bem que é a semana inteira, mas aí no outro ano você não tem mais. Eu acho que aqui bagunça muito, né? No Brasil você consegue meio que ter um fluxo das turmas que acaba revezando entre si, mas parece que todo mundo tá na mesma coisa. Aqui, como você pode escolher qualquer aula, eu sinto que, tipo assim, às vezes tem uma pessoa do ano acima que tá na mesma aula que você de certa coisa, aí o seu lanche a sua hora de almoço, tem uma galera, mas tem outra galera que você conhece que não, então fica meio que você cria amizades por aula. É diferente do Brasil, que eu sinto que é um contexto por turma, entendeu? Não tem isso. Exato. E tanto que, assim, no Brasil, eu zero tinha relação de amizade com o meu irmão, né? Que é um ano mais novo que eu. Eu não tinha os mesmos amigos que ele e vice-versa. Eu nem mal falava com ele na escola, né? Tipo, cada um bem com a sua dividido, turma, isso. Exato. Mas aqui, não. Depois de um ano, né? Quando eu virei sophomore no 10º ano e ele entrou no 9º ano, eu nunca tive aula com ele.
mas eu comecei a ter aula com os amigos dele. Ele começou a ter aula com alguns amigos meus. Sim. E aí, no final, a gente tava saindo junto aqui. Para os meus pais era maravilhoso. Exato. Eles amavam. A gente tava sempre junto. Então, só pra entender o sentimento de escola versus do Brasil. Quando você chegou aqui, eu sei que teve esse momento de ansiedade no começo, mas depois que você se enturmou, qual é o seu sentimento comparado ao que você tinha de sentimento na escola no Brasil? Eu tenho a minha opinião, mas eu queria entender o que você sentia. Comprando as duas escolas. É diferente. Eu acho que eu nunca vou conseguir falar simplesmente na perspectiva só de escola, porque liga também às atividades extracurriculares. Por exemplo, na escola, no Brasil, eu ia pra escola, passava o dia inteiro lá, era super legal, você tinha uma amizade com os professores, que isso eu acho que não existe aqui. Não existe. Não existe. Você tinha uma amizade com todo mundo da sua sala, às vezes até com a turma do A, B, C, D, né? Das outras turmas da mesma série. Mas eu ia embora pra casa e morreu o dia. Principalmente porque eu estudava tarde. Então eu saía de casa 11 da manhã e chegava em casa 8 da noite com o trânsito de São Paulo, né? Sim. Então, era só isso. Aqui não. Eu conhecia muitas pessoas. E aí, tipo, dava 3 horas da tarde, a gente voltava pra casa. E aí a gente combinava de ir pro McDonald's. E ficava todo mundo à tarde resenhando no McDonald's. Ou o meu irmão adorava de andar de skate com os amigos no condomínio. A gente tinha essa liberdade. Sim. Então, eu acho que o que mais me pega aqui é porque aqui a gente tinha liberdade de fazer as coisas. Por isso que eu Entendi. prefiro Conectar com a galera aqui, depois. muito mais aqui do que lá. O meu sentimento no intercâmbio, que eu falo pô, eu gostei muito da minha escola do Brasil, o que quer que seja, mas aqui eu ia pra escola, tipo... Porque eu acho que toda criança tem a parada, porra, não quero ir pra escola. E aí, quando eu fiz o intercâmbio aqui, tipo, era um sentimento bom ir pra escola, não era algo pesado, porque tinha as electives, que é essa, tipo, uma das minhas era a aula de educação física, a outra é ROTC, que não era drenante, e uma de cada área, que, tipo, também não cansava muito. E aí era um ambiente legal. Então, assim, o que eu falo os 3 primeiros meses foi um inferno. Porque você aqui ainda teve... e você aqui ainda teve a conexão que foi difícil, mas você começou a conectar com o brasileiro. O meu intercâmbio foi pro Arizona. Tá entendendo? Só o americano raiz. Exato. E aí era cringe pra caramba, a hora do almoço, que não tinha ninguém pra sentar comigo pra comer. Aí... Então, durante até eu me entrosar com a galera, foi uma das fases mais difíceis. O que eu falo que também valeu muito a pena, porque eu aprendi a estar nesse desconforto. Mas depois que passou essa fase de desconforto, que eu gosto de sempre destacar, porque eu fui assinando os papéis lá do intercâmbio, tipo, se você tiver homesick, você assina que você não vai voltar até o 2º mês. Eu falei, que homesick, vou ficar doente porque eu tô fora de casa. E eu relevei a parada e fui. E aí quando passou, tipo, a 2ª semana que, tipo, eu cheguei lá, foi onde bateu um choque de eu falar assim, mano, eu vou passar 6 meses aqui, eu tô numa casa de uma pessoa aleatória, eu não conheço ninguém. Aí começou a bater o desespero, eu quero voltar, tipo, no meu subconsciente, eu em nenhum momento voltei a falar. E aí eu entendi o que era esse homesick. Então eu sempre destaco isso, porque eu falo pra todo mundo, vale a pena ir, tem que ir se tiver a oportunidade, porque abre a sua mente e acelera seu amadurecimento de uma forma surreal, só que esteja preparado que não vai ser fácil o primeiro 1, 2, até o 3º mês de você começar a criar uma vida naquilo ali.